Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é entender a si mesmo. E quem não entende a si mesmo não consegue gostar de si mesmo. É interessante isso. Eu não entendi algumas reações que eu tinha. O que me deixava nervoso? A gente tem alguns gatilhos mentais que, quando acionados, a gente fica irado do nada e a gente nem lembra o porquê ficou irado. A gente fica nervoso com uma pessoa, começa a gritar com uma pessoa e nem lembra por que a gente fez isso. O ser humano tem muita dificuldade de reconhecer de onde veio aquele chilique, de onde veio aquele ataque, de onde veio aquele sentimento negativo do nada. Inclusive, o ser humano tem problema em identificar e dar nome aos sentimentos negativos que sente. O que você está sentindo? É raiva? É ódio? É o quê? Você não sabe nem dar nome às vezes. Você só sabe que não está bem e reage a esse sentimento negativo. Quanto mais você entende sobre você, mais você consegue gostar de você. Quando você não se entende, quando você não tem conhecimento sobre quem é você, o que você faz, quem realmente você é muito difícil se amar. A maioria das pessoas que não se amam, não se conhecem. E há um tempo atrás eu decidi começar a me conhecer melhor. Você já conversou com você mesmo? É muito difícil, porque para você conversar com você mesmo, você vai ter que começar a notar algumas coisas. Por exemplo, de vez em quando eu me encontrava nervoso, do nada, falando mais alto do que o normal com a Janine. Aí eu parava e anotava, começava a anotar. Por que eu falei alto? Em que momento eu falei alto? O que ela disse para eu reagir assim? Eu comecei a fazer uma auditoria de mim mesmo, para saber o porquê meu comportamento alterava, ou seja, eu comecei a me conhecer. E eu cheguei a algumas conclusões. Toda vez que ela falava algo relacionado ao dinheiro, acionava um gatilho na minha mente, em que o meu sangue esquentava muito rápido, eu ficava com raiva muito rápido, e ela não precisava me dar motivo, eu já reagia violentamente. Mas eu não te pedi para fazer a transferência? Ela falou assim, pediu, mas eu ainda não fiz, vou fazer daqui a pouco. Mas eu reagia desproporcionalmente. Mas a culpa não era dela que não tinha feito, é que acionava um gatilho em mim. Então, quando eu comecei a estudar a mim mesmo, entender quem eu era, eu comecei a me tratar. Falei, gente, isso aqui eu não posso reagir assim. Eu não posso falar assim. Isso aqui não condiz com quem eu sou de verdade. Eu não posso deixar minhas emoções negativas ou alguns traumas do passado dominar o meu futuro. Então eu comecei a me cuidar. Ao me conhecer, eu comecei a me cuidar. E ao me cuidar, eu comecei a me amar mais. E quando você se ama mais, você produz mais. A maioria das pessoas que são relaxadas com o seu trabalho, que são relaxadas com a sua vida financeira, que são relaxadas com o seu próprio casamento ou com qualquer outra coisa, como seus próprios sonhos e projetos, e não se amam, porque não se conhecem. Vem a Bíblia, abre comigo em Provérbios capítulo 19, versículo 8, e diz assim, Provérbios capítulo 19, versículo 8. Aquele que obtém sabedoria, ama a si mesmo. E quem acalenta o entendimento, prospera. Vamos repetir. Aquele que obtém sabedoria, ama a si mesmo. E aquele que acalenta, que acolhe o entendimento, prospera. Duas coisas que tem que entender. Quanto mais sabedoria você tiver, mais você vai se cuidar e se amar. Quanto mais entendimento você tiver, mais você vai prosperar. Se você parar para pensar, tudo que o ser humano quer está nesse versículo. Se sentir amado e próspero. Quem quer passar necessidade? Ninguém. Você pode até falar para mim, Tiago, eu não quero ser rico. Eu concordo, nem todo mundo quer. Mas necessidade também ninguém quer passar. Quem quer ser rejeitado? Ninguém. Quem quer ser deixado de lado? Ninguém. Quem quer ser excluído das conversas? Ninguém. Quem quer não ter amigo? Ninguém. Então todo mundo precisa de amor e prosperidade, concorda? Aí a Bíblia diz que a sabedoria faz com que você ame a si mesmo. Cuide de si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você vai poder amar porque você deve amar o próximo como a si.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que sem sabedoria você não consegue amar nem você, quanto mais o próximo. Então é utópico você ficar falando que vai amar as pessoas se você não tem sabedoria para entender e amar você. E também é utópico você ficar achando que vai prosperar se você não corre atrás do entendimento, porque o que traz prosperidade, inclusive a prosperidade financeira para o ser humano, não é uma oportunidade, que muita gente já teve a oportunidade e desperdiçou. É o entendimento. Entendimento como se faz, entendimento qual é a porta certa, entendimento qual é o parceiro, parceira, sócio, sócia certa para o projeto, entendimento qual é a margem para esse produto, entendimento se esse produto tem escala para isso, entendimento se esse é o ramo que eu domino, entendimento se eu gosto de fazer isso ou vou trabalhar como se fosse um escravo em algo que eu não gosto. Ou seja, é o entendimento que traz a prosperidade, inclusive a financeira. O problema é que para você correr atrás de sabedoria e de entendimento tem um preço muito caro. A sabedoria vai fazer você amar a si mesmo, e amando a si mesmo você ama o próximo, e o entendimento vai trazer a prosperidade financeira para você. Mas só que sabedoria e entendimento tem um preço caro. Primeiro porque para ter sabedoria você precisa temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. É você não ter coragem de fazer nada que ofenda, fira ou desrespeite a Deus. Vou te dar um exemplo. Eu já devo ter contado uma ou duas vezes isso em algum lugar. Mas eu fui criado, meu pai além de ser pastor, militar. Então sempre teve algumas regras na minha infância. E uma delas é não podia comer sem camisa. Não tinha esse negócio de sentar para almoçar e jantar sem camisa lá em casa. Então minha vida toda, mesmo a gente morando no Rio de Janeiro com 40 graus de calor, botava a camisa para comer. Eu estou casado há 18 anos, saí de casa, vivo minha vida, moro em São Paulo, meus pais moravam no Rio. Uns 2 anos atrás, um pouco antes da minha mãe partir, meus pais foram me visitar em casa. Eu não sabia que eles tinham ido. Eu estava no intervalo das gravações no Instituto, fui em casa almoçar. Estava um dia de muito calor. Eu entrei em casa, não faço isso normalmente, mas nesse dia eu estava com muito calor, tirei a blusa e sentei na mesa. Quando eu estou comendo na mesa, sozinho, eu escuto uns passos na escada e reconheço a voz dos meus pais. Meus pais estão em casa? A Janine passa na cozinha e fala, eles chegaram. Eu fiquei gelado por dentro, falei, meu Deus, eu estou sem camisa. Saí por uma porta aqui, subi por uma outra escada e fui para o meu quarto botar uma camisa. Eu vou te fazer algumas perguntas, você me ajuda. Você acha que meu pai ia me bater se me visse sem camisa? Não. Faz 18 anos que eu estou casado, eu estava na minha casa. E outra coisa, chegou sem avisar ainda. Você acha que eu fiquei com medo dele, já que ele não ia me bater nem me chamar atenção? Não foi medo. É que eu não queria, sabendo que ele não gosta disso, eu não queria feri-lo, afrontá-lo, estando na mesa sem camisa, mesmo sabendo que nada ia acontecer comigo. Eu estou na minha casa. Mas não é porque eu tenho um direito que eu ia fazer. O nome disso é temor. Eu posso fazer, mas eu não consigo fazer porque eu te respeito tanto. Eu de forma alguma gostaria de te afrontar. Então eu vou lá rapidamente e coloco a camisa. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É não conseguir quebrar as regras que Ele estabeleceu, porque você não tem coragem de afrontá-lo. Você não tem coragem de machucar ou ferir algo que você sabe que é importante para Ele. Quem está entendendo?